Só uma curiosidade mesmo, acho que até para o produtor que está assistindo aqui de Uberlândia, trazendo a CJ, que é uma empresa enorme, e escolhendo Uberlândia. Você falou principalmente que é logística, muita indústria escolhe Uberlândia por isso, né? Fica muito acesso fácil para grandes cidades. Mas a questão do agro em Uberlândia, eu sei que aqui tem sido destaque no Brasil, né? Essa parte vocês viram também? A empresa chegou a ver que realmente Uberlândia está sendo esse destaque? Quando você olha para Uberlândia, vamos procurar um pouco de histórico, né? Uberlândia ficou muito famoso na década de 80, quando você tinha uma inflação muito alta e aqui você tinha os grandes atacadistas gerenciando altos estoques e com uma rapidez de distribuição muito grande, conectando indústria e consumidor numa velocidade muito grande. Essa vocação, ela permanece, né? O problema, a diferença é que o agronegócio na década de 80 tinha uma expressão muito menor e esse incremento de tecnologia fez com que os volumes ficassem muito grandes. Mas a escolha de Uberlândia, ela tem alguns critérios, né? A nossa matriz regional, que a gente chama das Américas, Latinoamérica, fica em São Paulo, e a CJ Selecta poderia estar em São Paulo, como a gente poderia estar em Araguari, onde está a nossa fábrica, né? Nós escolhemos Uberlândia porque é um grande polo de desenvolvimento humano, quer dizer, você tem muitas universidades, você tem muitos jovens talentos, você tem muita gente, muita mão de obra qualificada. Você está a 600 quilômetros, num raio de 600 quilômetros, você está em 4 capitais brasileiras. Você está em São Paulo, você está em Brasília, você está em Goiânia e Belo Horizonte. E se você esticar mais 150 quilômetros, você chega em Campo Grande, e se você esticar mais 100 e poucos quilômetros, você chega em Cuiabá e em Curitiba. Então, e Vitória, no Espírito Santo. Você tem um ramal ferroviário leste e sul, você chega no Porto de Santos e no Porto de Vitória, com extrema facilidade, e em muitos momentos o transporte rodoviário de fluxo e contrafluxo nessa região, por ser uma região importadora, gera muita oportunidade de você fazer o retorno desse produto ou dessa matéria-prima. Então, quando você combina gente, mão de obra, capacidade tecnológica, vocação logística, e lembrando que a nossa fábrica está em Araguari, está em Uberlândia, é uma questão assim mesmo de convicção e lógica, porque eu acho que a cidade tem uma excelente qualidade de vida, você tem uma cidade extremamente pujante, e eu falo que Uberlândia é daquelas cidades que você tem indústria, o conhecimento, que são as universidades, né, a mão de obra, e você tem agronegócio. Né? Então, você tem características que são singulares em Uberlândia, que muito poucas cidades do interior brasileiro teria. Né? Basicamente, quem está errado aqui é o Daniel, por estar em São Paulo. Né? Exato, exato. Daniel, você precisa rever isso. Eu costumo dizer, Daniel, que quem vem do custo de vida e do salário de São Paulo e muda para Uberlândia, ganha aumento de salário, tá? Sem dúvida. Acho que outro ponto também que é legal a gente conversar, que eu acho que esse ano, a gente sempre falou, né, que foi atípico os números os preços dos insumos, a questão de clima, tanto aqui nos Estados Unidos, diminuiu, questão de produção mundial. Você tem observado isso também? A Ana é minha professora, né? Assunto. E a gente Você vê como ela está bem de professores, né? Então a gente precisa... Tá ótimo. E os produtores, quando a gente conversa, eles estão preocupados, principalmente com relação a milho, soja também. Você tem essa visão que realmente esse ano que vem, vai ser apertado? A Ana, no começo, brincou, né, que eu sou um cara voltado para o risco. Eu sempre brinco, né? Viver num ambiente de risco, mas conhecendo as regras do jogo, é muito melhor do que não conhecer. Eu acho que, por fundamento, é aquilo que eu brinquei agora, né? Todo mundo tem o bom ou o péssimo hábito de comer todo dia. E o desequilíbrio nessa cadeia de oferta, ela altera o preço, né? Então, basicamente, o que a gente está enfrentando, de um lado é a questão climática, mas se você coloca o mundo voltando a crescer próximo de 3% ao ano, né, você exige do agronegócio um crescimento muito substancial. Né? Você vai exigir que a gente cresça, sei lá, taxas de 6%, 7% ao ano. Isso é extremamente desafiador. O consumo, normalmente, ele vem antes da produção. E nós, hoje, temos uma questão de crescimento de produção que ela não é ilimitada. Ela é grande, mas ela tem tempo. Abrir, simplesmente, mais área para a produção, ela é extremamente lenta. Tem uma questão regulatória, que você, às vezes, não pode. Tem uma questão logística, que, às vezes, você não consegue conectar a produção, o comprador, o silo, o transporte, o porto ou a indústria. Então, respondendo de maneira objetiva, é o seguinte, eu não acredito
numa queda substancial dos custos e preços, porque os estoques mundiais estão extremamente pequenos, né? E não que eu deseje isso, mas você tem o efeito cambial no custo do insumo importado. Mas, do outro lado, um baixo estoque mundial, sobretudo dos grãos, como eles são vasos comunicantes, não adianta o estoque de milho estar baixo e o de soja estar alto, porque eles fazem compensação. As commodities têm esse efeito. Então, nós vamos ter que conviver com alimentos mais caros, nós vamos ter que despender um percentual grande do nosso orçamento para alimentação, e isso não é no Brasil, gente, isso é um negócio no mundo. Talvez o efeito que isso tenha por conta da questão cambial, ele soa estranho, né? 1 litro de óleo, eu sou o maior produtor de soja do mundo, e 1 litro de óleo custar R$9, R$10 na prateleira do supermercado. Eu acho que um pedaço desse problema, à medida que a política econômica do governo começar a ajustar a curva de juros, você atrai o investidor, você joga essa taxa cambial para um cenário um pouco mais realista. Isso quer dizer que o dólar vem a R$2, R$3? Não, mas eu acho que ele vem para baixo de R$5. Mas você dá um pouco de horizonte. Agora, sendo bem pragmático, o custo dos alimentos no mundo ele vai ficar muito caro, porque hoje os grandes, a gente fala muito da China como grande demanda, mas se você começar a observar, Brasil e Estados Unidos dominam a oferta. Então, você corre o risco de, no horizonte de poucos anos, você ter ali 4, 5 países definindo demanda e oferta desse cluster mundial. Exatamente. Acho que Eu não sei se eu estou falando uma coisa que todo mundo quer ouvir, mas como eu disse, é um fundamento, né? Eu não tô, acho que ninguém quer ouvir, né? Eu queria poder dizer que o óleo volta para R$3, mas o produtor vai falar que do outro lado é que o hectare de soja que custava R$3.000, hoje custa quase R$5.000 para plantar soja. Aí ele tem que colher 70 sacos por hectare, mas tem que vender a 130, R$150. Então, eu só estou querendo dizer o seguinte, eu não estou jogando contra, eu só estou relatando o que eu estou vendo num curto espaço de tempo.